Olá, boa tarde. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus com mais esse vídeo. É uma oportunidade de ouro que o Senhor está nos dando de refletirmos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Para você que está inscrito no canal, eu quero dizer que fico muito feliz com a sua presença, com a sua participação, com os comentários que você tem feito, também com a forma como você está compartilhando o vídeo. E para quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Dê lá o seu joinha, comente e compartilhe também, porque dessa forma, juntos, nós vamos estar divulgando, compartilhando os ensinos da palavra de Deus. Esse canal, Márcia Olinda Peçanha, aqui no YouTube, existe exatamente para que a gente possa estar pensando nas coisas que Deus deseja que a gente pense. Bom, hoje nós vamos refletir no livro de Êxodo. É o segundo livro do Velho Testamento. E o livro de Êxodo, nós vamos estar pensando no capítulo 3, versículos de 1 a 17. E vamos também destacar, melhor dizendo, nós vamos destacar o impacto de Deus na vida de Moisés. Nós sabemos perfeitamente que quando nós falamos em impacto, nós estamos falando sobre algo que produz efeito forte sobre as nossas vidas. Estamos falando sobre um choque, ou um embate, ou uma influência decisiva no decorrer da história. Isso é o que nós chamamos de impacto. E então nós vamos pensar e vamos tirar as nossas conclusões de que nada, na verdade, resiste ao poder de Deus. E o homem sem Deus não está preparado para os impactos da vida. Há um momento que o homem se entrega. Esse momento é precioso e é um momento de grande valor nas nossas vidas. Meu amigo que me escuta, meu irmão, que Deus nesta hora ilumine o nosso pensamento, que Deus nos ensine a palavra dele, que Deus enriqueça as nossas vidas. Porque, olha, o Senhor Jesus, ele ensinou num determinado momento que existia dois tipos de construção, não é? A gente podia construir, nós podemos construir uma casa tendo alicerce na areia e podemos construir uma casa, segundo Jesus, sobre a rocha. A casa que é construída sobre a rocha, essa casa vem o vento, vem a tempestade, e essa casa resiste, ela fica firme. Mas por que ela fica firme? Ela fica firme porque o alicerce dela é um alicerce firme. E a casa que é construída, alicerçada na areia, quando vem o vento, quando vem a tempestade, não é? Ou melhor dizendo, quando vem os impactos, essa casa desmorona, porque ela não foi edificada firmemente sobre a rocha. Na verdade, Jesus estava ensinando, e está a palavra de Deus revelando para nós, através desse ensino, de que nossa vida, ela precisa ser edificada na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, e que se assim não for, nós não resistiremos os impactos que vêm sobre ela, as dificuldades que nós temos, os momentos que nós ficamos pensando como vamos passar, como vamos resistir a isso. Então, quando nós estudamos um pouco mais sobre Moisés, e não apenas o capítulo 3, nós vamos ver que desde bebê, Moisés recebeu alguns impactos. Por exemplo, quando ele nasceu, havia uma ordem, não é, de que todos os meninos das hebreias fossem assassinados, não é? Todos os bebês. Então, a mamãe de Moisés, que se chamava Joquebede, ela apanhou um cestinho, betumou aquele cestinho e apanhou o seu bebê, que até o momento ela estava escondendo dentro de casa,
mas que quando completou 3 meses, esse bebê já chorava muito forte, e isso iria chamar a atenção dos guardas, que poderia entrar na casa dela e matar o seu filho. Então, o que ela fez? Ela colocou aquele bebê dentro do cestinho que ela tinha preparado, colocou nas águas do rio, pediu à filha que vigiasse aonde? Para onde ia aquele cestinho? Para onde o Senhor Deus estaria conduzindo? Porque, mediante a leitura, nós sabemos que aquela mamãe era uma mamãe de oração. E aí a gente sabe que naquelas águas, quem encontrou aquele cestinho foi a filha do rei. E ela colocou o nome naquele bebê de Moisés, porque havia sido tirado das águas. Mas o que eu quero destacar nisso daí? Havia um laço familiar daquele bebê com a sua mamãe, com seu papai, com seus irmãos, não é isso? Esse laço familiar, ele foi cortado. E aí, o bebê Moisés deixou a origem hebreia. Isso é um impacto? Isso é um choque na vida? É um impacto, é um choque na vida. Depois, esse menino, que foi criado pela princesa, né? Ele foi aprendendo a cultura egípcia. E ele ficou assim, uma pessoa de grande conhecimento e recebeu destaques por causa do conhecimento que ele adquiriu. Entretanto, ele perdeu a cultura própria. Por mais que esse menino tenha ouvido a mamãe falar, as coisas dentro dele não ficaram muito arrumadinhas e ele acabou desabrochando na cultura egípcia. E aí ele perdeu a sua cultura, um outro choque que essa criança recebeu, ou seja, um outro impacto que a vida estava dando. Consequentemente, esse menino acabou se transformando em um homicida. Por quê? Porque ele viu uma cena de injustiça de um egípcio para com um hebreu. Esse menino reagiu contra o egípcio e acabou matando aquele homem. Ele pensava que ninguém tinha visto isso, mas num determinado momento alguém o acusou de assassino, ou seja, que ele tinha tirado a vida de um egípcio e, consequentemente, ele seria perseguido por causa disso. Ele não poderia ficar sem ser punido por aquilo que ele tinha feito. Sabendo disso, desse outro impacto que ele tinha passado, que ele ia vivenciar as correções necessárias, ele então sofre um outro impacto, que é sair fugindo daqueles que o tinham criado e que o tinham formado. Porque esse menino carregava dentro de si crises emocionais e crises espirituais. Era, de certa maneira, até normal sentir, mediante a história dele, como estava sendo construída, o que ele estava passando nessa história dele, que estava influenciando decisivamente a vida dele, não é? Vinha influenciando. Então, nós vamos ver que quando o Moisés sai fugitivo e vai para um lugar que, na verdade, era um deserto, lá ele conhece um homem chamado Jetro. Jetro tinha uma filha, Moisés se uniu à sua filha e Jetro se tornou sogro de Moisés. E nesse tempo que Moisés ficou no deserto, Moisés passou a ser um pastor de ovelhas. Sabe quanto tempo? 40 anos pastor de ovelhas. 40 anos vivenciando um silêncio, né? Ali as ovelhas não falavam mesmo, não tinha com quem conversar, mas ele tinha a rotina de levar aquelas ovelhas todos os dias ao pasto, dar água, ver as necessidades daquela ovelha, porque ele era um fugitivo ali. Ele estava fora de tudo, mas enquanto ele cuidava das ovelhas nesse tempo, Deus então vai se aproximar de Moisés. E aí vem um outro impacto, só que esse impacto agora não era de vento, de tempestades na vida dele como os demais. Era um impacto de Deus que preenche a alma do ser humano e que projeta o ser humano para o futuro. Agora, Moisés
iria ser o que nós chamamos de impactado por Deus. Por quê? Porque Moisés pensava, eu acredito, né, que ele pensava como ele foi criado, no conforto que ele tinha, a atitude de matar alguém, de ter que fugir, muito tempo para ele refletir a vida, pensar a vida e aprender também pacientemente como cuidar daqueles animais, como conviver com um povo que ele não conhecia. E aí, em determinado momento, ele ouve a voz de Deus. Então, eu vou estar lendo para você o capítulo 3, de 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus, vou ler aqui nessa tradução aqui, que ela é mais clara para a gente compreender. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro, ou de uma sarça ardente. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa estranha, esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. O que nós estamos vendo aqui? Moisés estava no deserto, cerca de 40 anos, e ouve a voz de Deus. Isso traz para nós uma lição que a gente precisa dar uma paradinha. Quem de nós não tem momentos que parece que nós estamos falando com Deus e Deus está naquele silêncio e ele não responde nada para nós? É interessante a gente observar que nesses 40 anos Moisés refletia, mas Deus estava presente todo o tempo. As ovelhas não falavam, mas Deus observava e Deus via como Moisés estava crescendo. Nesse momento, Deus então quebra o silêncio. Aquela prova que Moisés estava passando e de às vezes achar que poderia estar sozinho, como eu penso, como você pensa, tipo, onde está Deus? Eu tenho falado com Deus tantas vezes e Deus não me escuta, Deus não faz nada. Deus tem o tempo próprio para todas as coisas. Deus nunca chega atrasado. Nesse momento, Deus chamou Moisés, não é? Vamos voltar aqui um pouquinho mais ao texto, vamos ver se eu estou certinha. Apareceu na chama, ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama no meio do espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Ou seja, Deus não chamou de primeiro. Primeiro ele se apresentou como algo de espetaculoso, não é isso? E chamou a atenção de Moisés. Deus sempre nos chama a atenção. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Então, Moisés ficou intrigado com aquilo, mas que coisa esquisita, está queimando, quer dizer, o fogo está pegando, mas não está queimando a sarça, a espinheira, e aí Moisés se interessa. Nesse interesse de Moisés, ele vai chegando perto e Deus diz, para aí Moisés, você não chega, não pisa aqui com essas sandálias, tira a sua sandália, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Ou seja, Moisés estava, naquele momento, depois de 40 anos ali, tendo um relacionamento com Deus. E aí a gente percebe que Deus é pessoa de relacionamento. Nós, às vezes, falamos muito em Deus, mas Deus está distante. Deus quer se aproximar, quer falar comigo, quer falar com você. E então, a gente sabe que isso aconteceu com Moisés e a gente sabe que aconteceu com Samuel também. Samuel foi levado pela mãe dele
assim que foi, que deixou de mamar no peito, não é? Foi levado pela mãe dele para o templo. E lá a mamãe Ana entregou Samuel para o sacerdote Eli e o deixou lá porque ela havia consagrado aquele filho ao Senhor. Numa determinada noite, aquele menino ouve uma voz que dizia Samuel, 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 e ele dizia, corria, levantava e ia até Eli, dizia, Senhor, eu estou aqui. Não, volta, eu não te chamei, dizia o sacerdote Eli. Isso aconteceu cerca de 3 vezes, até que Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era o Senhor. E Eli, então, instruiu Samuel a responder para Deus, não é? Eu estou aqui, eis-me aqui, parafraseando. Então, nós precisamos ver que Deus também, para Samuel, estava chamando Samuel para um relacionamento. Quando Deus criou Adão e Eva, também no final da tarde ele os visitava para se relacionar com o casal. Ou seja, Deus quer ser o nosso amigo, aquela pessoa que nós consideramos, aquela pessoa que nós conversamos. Em meio a lágrimas, sim. Na hora do sorriso, gratidão também. Se apresentar a Deus, louvar a Deus, conversar com Deus, Deus não está longe daquele que o busca. Então, nós vamos perceber que o conhecimento era necessário se ter de Deus. E Moisés, então, ele conhece um Deus que durante todo esse tempo que ele estava ali, em silêncio, esse Deus estava ali e ele não sabia disso, não é? Mesmo sendo provado, Deus estava presente. Disse Deus para ele tirar as sandálias, você sabe por quê? Porque toda pessoa que tem encontro com Deus, ela é uma pessoa que Deus a está escolhendo, que Deus a quer para ele, pertinho, próximo, com um propósito especial. E essa pessoa tem uma coisa que ela não pode fugir. Ela precisa ser santa, como Deus é santo. Ela precisa ser separada para Deus. Não é essa santinha, não é? Que a gente diz assim, fulano é tão santinha, ai que Deus me livre. Não é isso não. É santo separado, escolhido para Deus. Então Moisés precisava compreender que naquele momento ele conhecia pela cultura egípcia, ele conhecia os deuses do Egito, mas era preciso perceber quem era o Deus que ele estava falando. E quando a gente chega no versículo, quer ver, no versículo 5, que Deus diz para ele tirar as sandálias dos pés, Deus diz assim também, eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha o relacionamento, olha como Deus se mostra para ele, como Deus se apresenta para ele. Eu sou o Deus que se relaciona no tempo com as pessoas que eu quero andar com elas. É como se Deus estivesse dizendo, com você eu estou fazendo a mesma coisa. E nesse momento Moisés cobriu o rosto. Ele ficou com medo de olhar para Deus, porque Deus era santo. Mas Moisés também estava percebendo que aquele Deus que estava se apresentando para ele era Deus cheio de graça e de misericórdia. Porque quando Deus continua falando, ele diz assim, é muito lindo esse capítulo. Então o Senhor diz, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo, por isso eu desci para libertá-los. E aí Deus continua. Mas aí Deus já se apresentou, já tinha dito para Moisés que ele era Deus de Abraão, dos antepassados, e ele agora diz claramente, o meu povo está sofrendo. Está sofrendo porque os feitores estão judiando deles. Eu tenho ouvido os clamores e eu vim então socorrer o meu povo. E aqui nós vamos fazer uma pausa. Você que me escuta,
Deus já falou com você? Você já o ouviu? Não por sonhos ou porque alguém chegou perto de você e falou o que Deus mandou dizer. Não. Você tem lido a palavra de Deus? Ela é revelação de Deus. Você tem percebido que Deus tem chamado você? Seria o nosso vídeo, esse momento de reflexão, Deus alertando você para uma entrega total para com Ele? E dizendo para você, olha, eu sei que você está passando por momento sofrido, doído, você tem sido maltratado, você tem sido deixado de lado, e eu estou aqui para poder pedir a você, não é? Que você se entregue, que você, ou melhor, pedir a você que considere que eu cheguei até você. Seria o nosso vídeo esse momento de convite de Deus para que você se entregue ao Senhor e abandone coisas que estão atrapalhando o seu caminhar com o Senhor? Pois é, Moisés conheceu Deus e conheceu também as promessas de Deus. Quando a gente vê o versículo 10 até o 16, eu não vou ler tudo, né? Mas o 10, venha Moisés, porque eu vou enviar você ao meu povo. Você vai tirar o meu povo de lá, os israelitas, os hebreus, você vai tirar de lá. Moisés perguntou, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Quem sou eu, Senhor? E Deus responde, eu estarei com você. Eu serei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, isso foi Moisés que disse, qual é o nome dele? Aí, o que eu digo? Deus diz, eu sou quem sou. Então, havia promessa de Deus de não deixar Moisés sozinho, passando por provações difíceis, como se fosse um filho chamado e abandonado. Não, Deus prometeu. Mas para isso, ser usufruído por Moisés, para alcançar essas promessas, era preciso buscar todos os dias a presença de Deus. Isso serve para mim e para você. Para recebermos as promessas de Deus, nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Viver na dependência de Deus. Assim como uma criança depende do pai ou do responsável para orientar, nós dependemos de Deus. Enquanto estamos crescendo e quando alcançamos a maturidade, também dependentes de Deus pela fé. Para alcançar as promessas de Deus, nós precisamos suportar as provas que vêm para nós. Esses dias de impactos sobre a nossa vida. Impactos que acontecem, mas que é normal, que é comum e que não requer de nós que a gente fique murmurando, mas que a gente suporte pela fé de que Deus está conosco, nos guiando. É ter determinação de, pela fé, fazer a vontade de Deus. Moisés precisava ser obediente ao propósito de Deus, e eu e você também precisamos ser obedientes ao propósito de Deus. Então, essa apresentação de Deus, esse momento de promessa que seria usufruída, mas que Moisés precisava ter um comportamento diante de Deus, isso é para mim e para você também. Então, nós vamos concluir a mensagem dizendo mais uma coisa. Moisés conheceu o Deus que falou ao coração dele e o Deus que fez promessas a ele. Você conhece Deus? Não? Está faltando você fazer alguma coisa? O que seria que você deveria fazer? Será que não seria o que Moisés fez? Se interessar por Deus? Procurar a Deus como quem procura um tesouro?
Você tem feito isso? Se não, hoje é tempo aceitável. Que você possa refletir que impactos na vida você vai ter sempre. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas ele disse também, tenha bom ânimo, eu venci. Você tem refletido na palavra de Deus? Se não, eu convido você a orar comigo e entregar a sua vida a Deus. E, em seguida, que você procure uma igreja próxima à sua casa, que ela seja aquela igreja que te apresente o Senhor Jesus de maneira clara, para que você possa, todos os dias, andar na dependência de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos abaixar nossa cabeça e conversar com Deus? Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos impactos da vida a gente não esqueça do Senhor. Que sejamos todos os dias dependentes do Senhor. Que tenhamos compromisso e responsabilidades sem murmuração mediante as dificuldades de sermos chamados de teus servos, reconhecidos como teus servos, assim como Moisés se tornou servo de Jetro, que nós sejamos teus servos e que possamos cuidar das coisas que são referentes, ó Deus, ao teu reino. Nós oramos assim, nos entregando ao Senhor, pedindo que a gente se arrependa de todos os pecados que temos cometido diante de ti, que temos te entristecido. Tem misericórdia de nós, dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, com prazer estarei te aguardando.